É isso mesmo, Samanta. Aqui conosco o Edson Moraes, meu ídolo. Olá, Brode. tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Opa, muito obrigado pelo Além que você convite. está se sentindo em casa aqui no Tarobá Esporte. Muito obrigado. Inclusive, vamos fazer um acordo aqui, Moraes? Vamos lá. Fim de semana agora, então, tem estreia do Cascavel na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma projeção desse Cascavel, mas isso para o programa de sexta-feira, que é um feriado, o pessoal vai poder estar assistindo nós bem tranquilão em casa e você vem para fazer o seu parecer também a respeito da estreia do Cascavel na Série D, agora sim com a tabela confirmada, né? Estreia sábado. Perfeito. Contra a equipe do Uberlândia fora de casa. Estaremos aqui para poder falar um pouquinho. Aliás, eu não tenho muito o que falar, porque não vi absolutamente nada da equipe do Cascavel. Mas pelo menos a gente projetar a expectativa que a gente tem diante dos reforços, diante dessa reformulação, porque houve uma reformulação no elenco, né? E com algumas confirmações também de renovação de contrato, e a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Mas hoje a tua presença aqui no Tarobá Esporte é para fazer uma análise da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que começou então no sábado, teve derrota do Botafogo, teve vitória do Vasco e vitória também do Palmeiras sobre o Corinthians. Gols da rodada do Brasileirão. O que está acontecendo com o Botafogo? O atual campeão brasileiro ainda não engrenou nessa temporada e viu o fim de uma invencibilidade de 18 partidas pelo Brasileirão. No sábado foi derrotado pelo Bragantino por 1-0. John cruzou um rasteiro e Eduardo Sacha estava no lugar certo na hora certa. Gol que garantiu a primeira vitória do Massa Bruta no Brasileirão. O time paulista subiu para o 11º lugar com 4 pontos. O Botafogo está um pouco acima, em 10º também com 4. O Vasco também faz uma temporada instável, mas no Brasileirão está um pouco melhor que o Botafogo. Isso graças a Verratti. O argentino foi decisivo na vitória por 3-1 sobre o Sport em São Januário. Pressão vascaína e Verratti estava no lugar certo na hora certa. Gol de centroavante raiz, 1-0 Cruz Maltino. Verratti é bom mesmo de cabeça. Cruzamento da esquerda e testaço firme na bola, 2-0 Vasco. O gol teve que ser confirmado pelo VAR, terceiro dele, um dos artilheiros do Brasileirão. O Sport conseguiu descontar, escanteio fechado na primeira trave e Hugo Moura desviou para as próprias redes. Gol contra, 2-1. Mas o Vasco chegou ao terceiro gol com Ryan. Ele disparou pelo lado esquerdo, invadiu a área e concluiu no canto, 3-1. O Vasco é o quarto colocado na tabela com 6 pontos. E o Sport agora é o lanterna apenas com 1. O Juventude tem sido forte em casa neste Brasileirão. No sábado recebeu o Ceará e venceu por 2-1 de virada. Levantamento na área, ajeitada de cabeça e Yailon fez para o Vozão. O domínio foi lindo, mas o melhor foi a bola na rede, 1-0 Ceará. No fim do primeiro tempo, o Juventude chegou ao empate. Cruzamento da direita e Luiz Mandaca completou de cabeça, 1-1. No segundo tempo, o Juventude conseguiu a virada. Giovani foi lançado e conseguiu tirar do goleiro. Matheus Babi apareceu no meio do caminho para garantir a virada jaconeira. 2-1. O Juventude é o terceiro colocado com 6 pontos. O Ceará sofreu a primeira derrota e caiu para o 8º lugar com 4 pontos ganhos. Juventude forte lá em Caxias do Sul, mas deixa eu aproveitar o Moraes para delírio, para deleite da Samanta Torres. Vamos mostrar aqui, Moraes, os gols da vitória do Palmeiras. Talvez esse tenha sido o grande jogo dessa rodada, porque se tratava de um derby paulista. E recentemente eles se enfrentaram na decisão do Paulistão com o título do Corinthians. Saiu o gol do uruguaio Piquerez, batendo de fora da área, um belo gol. E depois o golaço foi esse, né, Moraes? Do Emiliano Martinez, que chutaço de longe. Como é colocado, enfim. O goleiro se esticou, mas não deu para ele. 2-0 Palmeiras, um dos líderes. Ó, Samanta, vem cá, Samanta, vem aqui, Moraes. Ela tá adorando ver isso aí, não é, Moraes? Pois é, na verdade foi uma grande vitória do Palmeiras, um grande jogo também da equipe do Palmeiras. Na edição passada do Tarobá Esporte, nós falávamos sobre as equipes que precisam evoluir. Exatamente. Isso é um percurso natural. Você está aqui ouvindo a gente, não? Teve cabeça de galinha, Moraes? Então, olha lá. É um percurso natural que vai ser feito. Todas as equipes começam o campeonato e a tendência não, a necessidade é de uma ascendência dentro do campeonato até no meio da competição, no meio pro fim da competição. Quando aí vem o cansaço, a saturação, a canseira, vem tudo isso e termina prejudicando um pouquinho no aspecto fisiológico das equipes. Mas, quer dizer, o Palmeiras demonstrou uma certa evolução. Foram 2 belos gols da equipe do Palmeiras.
E o Palmeiras é uma equipe, evidentemente, credenciada para ficar na parte de cima do campeonato. A Samanta tá louco para aparecer, Maurício? Deixa eu aparecer. Isso. Vou até preparar melhor aqui o ouvidinho para escutar. Pode falar. Então, e o Palmeiras é uma equipe que tem, naturalmente, essa condição de disputar sempre títulos no campeonato, independentemente tá vendo, da divisão. Seja Campeonato Brasileiro, seja Libertadores da América, seja Copa do Brasil. Então, o Palmeiras é esse time consolidado, com um treinador que vem há muitos anos comandando a equipe. Agora, precisa mostrar essa evolução. Todos precisam melhorar. Na verdade, eu não vejo que todos podem melhorar. Agora, a necessidade de crescimento no campeonato é fundamental. Por exemplo, o Santos vai brigar na parte de baixo do campeonato. Exatamente. Tranquilamente, né? O Botafogo vai ficar na posição intermediária. Botafogo não está jogando um bom futebol, já deveria estar mostrando um futebol melhor do que está mostrando. Então as equipes, na primeira edição, aqui nós falamos sobre, eu colocava a equipe do Flamengo, colocava a equipe do Internacional e colocava também ali nessa possibilidade a equipe do Corinthians juntamente com o Palmeiras. O Palmeiras mostrou que é um time que vai brigar na parte de cima, como eu disse, do campeonato. Moraes, Luciano? Deixa eu aproveitar. Palpite, porque quarta-feira, agora na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, tem Inter e Palmeiras. Teu palpite para esse jogo? Ah lá, agora você está literalmente no meio. Vai ser um jogão, né? Vai ser um jogão mesmo. De bola. Olha, sinceramente, eu vejo no momento o Internacional, digamos, um degrau nessa escada. Tá vendo, Sam? Tá vendo? Eu vou ter que concordar. Luciano, eu sou a parte boazinha desse programa, é você que é o terrível. Inclusive, Moraes, para não atrapalhar a sua participação, sim, eu vou me retirando e você continua aí falando do Brasileirão. Você não atrapalha nunca. Pode continuar. Então eu vejo a equipe do Internacional num momento melhor do que o Palmeiras. Agora, vai ser um grande jogo, vai ser um jogaço, inquestionavelmente um grande jogo. E a gente gosta de ver grandes jogos, né? Independentemente do resultado. O resultado é consequência do jogo? É consequência do jogo, mas jogo é jogo. Então, muitas vezes, você pode fazer um grande jogo e não ter eficiência para fazer gol. Eu sempre falo sobre essa questão de eficiência, chutar, bater na trave, chutar em cima do goleiro, chutar para fora do gol, e o outro time tem apenas uma oportunidade e ganhar o jogo de 1-0. Exatamente. Então, esta a complexidade de uma análise do futebol. Para a gente que está ali. Evidentemente, para o torcedor, faz 6-0, já está de bom tamanho, está tudo bem, está tudo certo. Agora, nem sempre quem faz um grande jogo consegue um grande resultado. Palmeiras, que é vice-líder hoje, Moraes, porque tem a mesma campanha do Flamengo. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui os gols de ontem, Moraes. Esse jogo lá em Porto Alegre, o Flamengo aí invicto ainda no Campeonato Brasileiro, se recuperando. Olha a falha da defesa do Grêmio, um corte errado do Denilson, um gol do Arrascaeta. Olha lá. Na verdade, ele acertou o passe para o atacante do Flamengo, para o meio do Flamengo sair na frente. Depois, no segundo tempo, o mesmo Arrascaeta, mais uma defesa exposta do Grêmio. O Arrascaeta avançou com toda a liberdade e bateu da entrada da área, 2-0, Flamengo líder. Muito mérito do Flamengo ou o Grêmio tem sofrido, principalmente no setor defensivo, Moraes? São as duas questões. O Flamengo tem muito mérito na vitória e a equipe do Grêmio está devendo muito no campeonato, né? Agora, o que me leva a colocar o Flamengo numa condição realmente de uma equipe que vai disputar título, né? A forma como o Flamengo joga. Dá uma olhada aqui, por exemplo, a forma como o Flamengo joga. Tem uma excelente compactação, aí pegou a defesa do Grêmio totalmente desarrumada, a coisa ficou fácil. Mas pegou a equipe desarrumada porque a equipe do Flamengo estava bem arrumada. Exatamente. Então dá uma olhada só na jogada do segundo gol, mais ou menos parecido, porque aí acontece a questão da distribuição em campo da equipe do Flamengo. O Flamengo é uma equipe que ocupa muito bem os espaços do meio de campo, uma equipe que joga tanto bem pelo meio de campo, como também pelos lados do campo, o que faz com que a equipe do Flamengo tenha esta conduta no jogo. Um toque de bola normalmente com muita precisão, e está tão bem entrosada que a gente viu vários lances da partida, num toque só. Bateu, deu de primeira, ali vai dominar, vai carregar. Mas aí, porque evidentemente que o cara está no corredor lá do fundo, e aí tranquilizou para fazer o gol. Mas muitas vezes o Flamengo num toque só. Letal, né, Moraes? Esse toque letal, preciso e de primeira
é evidentemente que vai fazer com que haja uma transição muito bem feita e muitas vezes perfeita. Então o Flamengo é isso. É a equipe que está jogando o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, é o Flamengo. Já pontuávamos isso na primeira rodada do campeonato. Aí, seguido pelo Internacional, a gente pode colocar aí o Palmeiras numa terceira posição dentro dessa projeção. Aí depois vem o Corinthians e as coisas vão se arrumando. Aí o Palmeiras, golaço, né? Foram 2 grandes gols da equipe do Palmeiras, com detalhe, não são gols que acontecem com muita frequência no futebol brasileiro, principalmente no futebol brasileiro. Enquanto o Moraes toma uma aguinha, que essa manta está servindo para ele aqui, aproveitar que o Moraes deu a deixa, o único 0-0 da rodada ontem foi o empate entre Fortaleza e Internacional, um duelo de times de Libertadores da América nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Lances do 0-0 lá no Castelão, em que o Fortaleza até chegou a balançar as redes, um golaço, mas ele foi anulado então pelo árbitro de vídeo. Enfim, o Inter do Roger Machado, Moraes, que está invicto na temporada, ainda não perdeu, chegou a 17 jogos de invencibilidade. Ontem, inclusive, o Roger Machado, como tinha um jogo, teve o jogo na última quinta-feira, aquele 3-0 sobre o Atlético Nacional da Colômbia pela Libertadores, ele mexeu, ele tirou peças importantes do meio-campo, tirou o Fernando, tirou o Alan Patrick e chegou a esse empate sem gols, mantendo a invencibilidade no ano. É outra equipe que está muito bem organizada, é o Internacional. É um treinador que acertou realmente o time do Internacional. Muito. Interessante é o seguinte, o Roger Machado, não é agora que ele está bem, ele já vinha bem quando veio para o agora, quando ele saiu e veio para o Internacional. Ele saiu da equipe que estava do Juventude justamente porque estava bem. Exatamente. O Internacional foi buscá-lo porque viu no Roger Machado uma conduta de um treinador pronto para desenvolver o futebol. Aliás, está sendo também mencionado pela seleção brasileira. Mas esse ano passado teve um anúncio da renovação do contrato, até fim de 2026, com o Internacional do Roger Machado. Perfeito. Então, a exemplo do Flamengo, o Internacional está um time muito bem organizado. E isso já dissemos na primeira rodada do campeonato. Quer dizer, é um time que está jogando um futebol muito similar à equipe do Flamengo, quer dizer, de entrosamento, de compactação do meio campo, de bom aproveitamento pelos lados do campo, com a defesa muito bem postada e com jogadores interessantes, jogadores muito importantes, fazendo um papel belíssimo. Então são as duas equipes hoje que despontam no Campeonato Brasileiro com merecimento. Mantenho essa mesma formatação, Flamengo, Internacional, e quando se encontrarem, vai ser realmente muito bonito. Tá certo. Moraes, para fechar então o assunto do Campeonato Brasileiro, os gols do domingo, então, domingo que teve muitos empates, mas teve a vitória do Fluminense sobre o Santos por 1-0, Santos mal neste Brasileirão. Além do Flamengo, outro carioca que se deu bem ontem foi o Fluminense. Aliás, segue com 100% de aproveitamento com o Renato Gaúcho no comando. No Maracanã, o Flu fez 1-0 no Santos, com Neymar e tudo. Chute com desvio do lateral Samuel Xavier e a bola foi parar nas redes. O Flu se estabeleceu na parte de cima da tabela em quinto lugar com 6 pontos, um a menos que os líderes Flamengo e Palmeiras. Já o Santos segue sem vencer no Brasileirão e aparece no antepenúltimo lugar com apenas 1 ponto. Ontem, os empates prevaleceram. São Paulo e Cruzeiro seguem mal no Brasileirão e empataram em 1-1 no Morumbis. O tricolor paulista marcou primeiro. Ferreirinha está curtindo a fase goleadora e fez de cabeça, terceiro dele nos 2 últimos jogos, 1-0 São Paulo. Só que o Cruzeiro empatou o jogo, cobrança de escanteio, arremate de cabeça e Caio Jorge estava no meio do caminho para marcar, 1-1. O São Paulo está invicto no Brasileirão, mas ainda não venceu. 3 empates em 3 jogos. Com isso, é o 15º colocado com 3 pontos. O Cruzeiro chegou ao 4º jogo sem vitória e está no 12º lugar no Brasileirão com 4 pontos. 1-1 também foi o placar do empate entre Bahia e Mirassol na Fonte Nova. Daniel marcou o gol do time do interior paulista e Eric Pug evitou a derrota do tricolor de aço em casa. Os 2 times também tiveram gols anulados e seguem sem vencer no Brasileirão. O Bahia é o 14º com 3 e o Mirassol abre a zona do rebaixamento com 2 pontos. Atlético Mineiro e Vitória também seguem sem vencer e estão ameaçados pelo rebaixamento. Foram protagonistas de mais um empate na rodada, mas com mais bola na rede, 2-2 no Mineirão. Bela trama do time visitante, o zagueiro Lucas Halter fez de cabeça, 1-0 Vitória. Bola viva na área pelo alto e Fausto Vera fez também de cabeça, 1-1.
O Vitória voltou a ficar na frente. Mateuzinho tentou 2 vezes para marcar 2-1. Mas no finzinho da partida, a pressão do Atlético. Igor Gomes bateu forte. O desvio encobriu o goleiro Lucas Arcanjo, que tentou tirar, mas a bola entrou. 2-2, placar final. Na tabela, o Galo é o 16º com 2 pontos. E o Leão Baiano é o vice-lanterna com apenas 1. Defesa meio acrobática do Lucas Arcanjo, mas a bola entrou. Para concluir com o Moraes, bem rapidinho, mostra alguns lances então do empate sem gols entre Fortaleza e Inter ontem, mano, para nós. Para nós concluirmos, o Moraes já falava um pouquinho dessa atuação do Inter com o Roger Machado no comando, mas foi um jogaço. Olha o gol anulado por falta. Seria um golaço, né, Moraes? Golaço. Pena que não valeu. Gol de bicicleta da entrada da grande área, né? Acho que foi o gol do Moisés, se não me engano. Foi realmente um golaço. Mas o Fortaleza é uma equipe que começa... Nos últimos campeonatos tem começado muito bem o Campeonato Brasileiro. Exatamente. E novamente começando bem o Campeonato Brasileiro. Eu gostaria rapidamente, para encerrar, para falar sobre Santos e Fluminense. Quando a gente fala sobre equipes que precisam evoluir muito, crescer muito, Fluminense é uma delas, assim como o Botafogo. Precisa evoluir muito para fazer um campeonato médio, Fluminense e Botafogo. E a equipe do Santos, mesmo evoluindo muito, vai brigar na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Uma pena. Isso está posto, né? Então a gente não tem muito o que... Mas como é que você tem esse tipo de previsão? Porque isso é uma previsão, evidentemente, né? A ciência exata é a matemática, nós estamos falando sobre previsão. Mas previsão é a projeção, diante daquilo que você assiste, diante daquilo que você vê, diante daquilo que você lê. E é isso que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro. Edson Moraes, ponto final na tua participação. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Sexta-feira, então. Sexta-feira, então, vamos projetar a estreia do Cascavel e dos times paranaenses na Série D do Campeonato Brasileiro.